presidente do Senado, José Sarney, mandou validar gratificações concedidas a funcionários por atos secretos. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A gente vai ao vivo a Brasília com a repórter Camila Bonfim. Boa tarde, Camila. Qual é a expectativa para o depoimento do secretário da Receita Federal hoje na CPI da Petrobras? Oi, Leila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na CPI da Petrobras não há muita expectativa em relação a esse depoimento, já que a investigação inicial é sobre uma suposta manobra da Petrobras para economizar no pagamento de impostos. Por isso, a oposição queria mesmo ouvir era Lina Vieira, a antiga secretária da Receita Federal, e foi na gestão dela que ocorreu essa denúncia, que a Petrobras diz que, na verdade, não passa de uma mudança no pagamento de impostos e que gerou uma economia legal, segundo a estatal, de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A oposição diz que na CPI da Petrobras, Lina Vieira tem que ser ouvida para falar apenas sobre essa suposta manobra. E na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, poderia ser ouvida sobre a denúncia do jornal Folha de São Paulo de que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, conversou com Lina Vieira e dessa conversa saiu a interpretação de que um pedido da ministra seria, na verdade, uma forma de pressionar para que a Receita não investigue as empresas da família Sarney. Camila, em relação à questão da validação das gratificações concedidas a funcionários por atos secretos, qual é a repercussão por aí? Olha, em relação a isso, já foi divulgado no Diário Oficial, como você disse anteriormente, são 80 atos que pedem a dispensa ou então a designação de funcionários para ocupar cargos de chefia e, por isso, receber gratificações. Essas chamadas funções comissionadas resultavam em um extra do salário de R$ 1.300 a R$ 2.400. E a justificativa do Senado para validar tudo isso, na verdade, é que essas pessoas trabalharam de fato nesses cargos de chefia e também puderam assinar documentos oficiais do Senado. A avaliação da oposição é que, com mais essa, Sarney mostra que a anulação dos atos secretos, que sempre foi tão divulgada, tem mais efeito político do que prático. Para falar também sobre todos os desdobramentos de outros assuntos, como a investigação de José Sarney no Conselho de Ética, está tudo arquivado por enquanto. Eu converso agora com a nossa comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Cristiana, boa tarde. Todo mundo diz que está tudo nas mãos do PT, que pode ter os 3 votos que vão fazer a diferença. De fato, o partido vai apoiar a oposição para tentar tirar alguma investigação da gaveta do Conselho de Ética? Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Essa reunião é tão importante que está prevista para começar agora e já tem gente defendendo que ela não aconteça, que a bancada do PT apenas libere os seus integrantes para votarem como quiserem no Conselho de Ética. Eu conversei há pouco com a senadora Ideli Salvati, que passa a ser titular do Conselho de Ética porque houve uma renúncia do senador João Ribeiro, mas ela demonstrou que não gostaria de estar no Conselho porque ela é líder do governo. E se ela votar contra José Sarney, poderá perder a solidariedade do PMDB nos trabalhos da casa. O mesmo acontece com o senador João Pedro, que é titular do Conselho de Ética. Ele é presidente da CPI da Petrobras e acha que, se votar pela investigação contra José Sarney, poderá também receber uma espécie de troco do partido na CPI da Petrobras. E Delcídio Amaral também passa a ser titular da CPI do Conselho de Ética, mas ele é muito ligado ao senador José Sarney, inclusive atendeu um pedido dele para empregar uma prima em seu gabinete no Mato Grosso do Sul. O fato é o seguinte: o PT está com um discurso que é sempre a favor da investigação, da ética, como foi o discurso de sua oposição, do período longo em que foi oposição, mas agora tem uma outra realidade, que é de ser governo e precisar do partido aliado, o PMDB. Mas vai haver pressão, por exemplo, se o senador João Pedro renunciar à vaga no Conselho de Ética, poderá assumir o senador Eduardo Suplicy, que é suplente no Conselho. Ele sim votaria com a oposição pela abertura da investigação contra José Sarney. O fato é o seguinte: o partido gostaria de manter o discurso de sua vida, mas tem esse problema que é o fato de ser governo, e cada um está sendo chamado à responsabilidade perante o Palácio do Planalto, perante o governo Lula. E assim o partido está dividido e há quem defenda que o partido apenas libere a bancada e cada um possa votar como quiser, mas garantindo a maioria para que não haja abertura do processo contra José Sarney. De Brasília, Cristiana Lobo para o Em Cima da Hora.